Legal. Então, pessoal, eu vou dar início aí à aula de hoje, tá? Antes de eu dar um espacinho para vocês falarem, caso queiram, tá? Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o módulo 5 e o módulo 6. Se vocês perceberem, não foi gravado uma videoaula, coloquei a sequência, tá? Por quê? Porque eu estava fazendo as duas coisas, né? Eu gravava uma vídeo e depois dava aula síncrona, que seria a mesma coisa. Então, para ficar mais fácil para mim, né, e até para vocês aí, eu resolvi gravar a aula agora, né, e depois eu coloco na plataforma. A gente vai ter mais uma semana aí para trabalhar a disciplina, né, as atividades. Então, por isso que eu mudei essa sequência agora, tá? Lembrando, por mais que a gente vai ter uma semana aí para frente, né, a gente já começa uma outra disciplina na segunda-feira, que seria orientação a objeto. Os conceitos de orientação a objeto, que está ligado ao Java, tá? Então a gente vai dar continuidade ao Java aí. Mas assim, não deixem tudo para a última hora, porque assim, vão ser duas disciplinas concomitantes agora, né? Então assim, não deixe para a última hora, legal? Então vamos lá. Meninas, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente começar? Perdão, a Stephanie perguntou: gostaria de saber se o módulo 4 eu posso só mandar o código. Só o código, pode ser só o código, não tem problema, tá? Porque aí eu consigo ver os objetos, tá bom? Então você me manda o código e dá pra ver se você trabalhou com os objetos, tranquilo. Então vamos lá, então vamos começar, tá? Pessoal, é o seguinte, o módulo 5, nós vamos... Antes da gente entrar no módulo 5, é o seguinte, nós vamos fazer, depois eu vou colocar no chat lá, tá? Nós vamos fazer para a semana que vem, como o conteúdo é extenso, tem bastante coisa, então eu vou fazer mais aulas assim síncronas, né? Para a gente já ir gravando e colocar na plataforma, e já ir tirando as dúvidas. Então assim, eu vou fazer na segunda-feira, tá? 7 horas da noite, na terça, tá? Na terça, depois na sexta-feira, na quinta-feira e depois no sábado. Então vão ser quatro aulas, tá? Durante essas próximas a gente tem mais 2 semanas para frente aí, ou pode ser 3 se prorrogar a orientação a objeto, e eu vou dar 4 aulas por semana de 1h30, tá bom? Para não ficar muito tempo aí de 2 horas, que eu acho cansativo, tá? Então, pessoal, vamos... Só um minutinho aqui, gente. Vamos dar início, tá? Vamos lá, para a nossa aula propriamente dita. O módulo 5, né? Estrutura de decisão e seleção. Então, pessoal, é o comando C, tá? A condição é quando eu tenho que pedir para o meu programa, ele tem que apresentar resultados diferentes por condições impostas, tá? Então, um exemplo, a gente já começa aqui, ó. Estradas e programas, que é o primeiro, é uma explicaçãozinha para vocês de como é que funciona, tá? Eu vou entrar aqui. Então, estradas e programas, um exemplo aqui, né? Então é assim, a nossa CPU, tá? O nosso processador, ele precisa de instrução para que caminho que ele deve seguir. Se ele continua, se ele para, né? Se ele dá uma pausa, enfim, ele tem que decidir alguma coisa. Então aqui nós citamos um exemplo, né, apenas uma ilustração gráfica. Quando eu não tenho decisão, por exemplo, aqui, ó, eu vou ler 4 variáveis, vou fazer o processamento dela, né? Eu estou dividindo, estou fazendo a média, somo e divido por 4 e vou escrevê-las, né? O resultado, eu escrevo a variável res. Legal? Então isso daqui é uma instrução única, né? Ele é uma sequência. Ele vai lendo linha por linha e vai executando, tá? Agora, por exemplo, eu quero na média, vamos supor que eu estou fazendo uma média, tá? E aí eu vou falar se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? Então eu vou acabar falando aí se ele foi aprovado ou reprovado. Então é assim, por exemplo, aqui eu estou lendo 4, estou fazendo o cálculo e vou escrever o resultado, né? Então eu leio as 4 variáveis, eu faço o cálculo,
Toda vez que eu falo leia, isso quer dizer que o usuário vai ter que digitar o valor, tá? E aí eu vou escrever. Então, e aí eu vou ter duas respostas. Escreva aprovado ou escreva reprovado. Então a CPU, né, ela tem uma direção, mas chegou aqui, ela vai ter duas direções, para o aprovado ou para o reprovado. E qual que ela vai seguir? Então é assim, ó, aí tem uma condição. Aí por isso que é o comando C que a gente fala, né, no algoritmo fala se ou if, tá? Então vai ter aqui, ó, se minha média for maior ou igual a 7, né? Então é assim, se a minha média for maior ou igual a 7, ele vai seguir o aprovado, né? Então assim, se for maior ou igual a 7, então 7, 8, 9, 10. Agora se ela for menor que 7, ela vai ser não, vai ser falso e vai seguir para o reprovado, tá? Então isso que é uma estrutura de condição, tá? Isso aonde eu vou colocar se o programa vai decidir qual é o caminho que eu devo seguir. Legal? Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando tá escrito aqui nas explicações. Eu não vou ler, né? Quando eu dou as minhas videoaulas, né? Tem um conteúdo escrito para vocês pesquisarem. E aí eu vou falando por cima do que está aqui, tá bom? Então assim, não vamos ficar lendo linha por linha, às vezes é necessário, né? Mas agora eu vou só explicar como é que funciona. Então o que é essa estrutura de decisão? É eu ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 resultados diferentes, e aí a minha estrutura de decisão que vai decidir para onde ele vai, tá? Então, continuando, agora, seguindo para o item 2, tá? Então, eu comecei uma explicação antes de ir para o Java, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Estrutura de decisão do tipo C, tá? Em algoritmo, a gente fala isso, é tipo C. Então, como é que funciona? Né? É lógico que no Java a gente não tem esse português aqui, que é fácil para a gente entender. Lá acaba se transformando na linguagem de programação ou tudo em inglês, né? Então é assim, se teste, aí eu vou fazer, por exemplo, a média maior ou igual a 7. Então, faço uma instrução. Qual que seria a instrução da média? Aprovado. Se não for maior ou igual a 7, se não, tá? Vai ser o que? O reprovado. Porque aqui eu só tenho duas respostas naquele exemplo. Aprovado ou reprovado. Tá? Então assim, é dessa maneira que o algoritmo, quando eu faço um algoritmo, vai se comportar, tá? Então aqui a gente fala síntese, né? É sintaxe ou síntese, cada um fala de uma maneira. Então essa sintaxe que eu tenho aqui é o que vai definir, mostra como funciona essa estrutura de decisão, tá? Então já fala, estrutura de decisão, ele vai decidir alguma coisa. Se eu fosse fazer um algoritmo, pessoal, a gente fala na linguagem de Portugal, né? Deixa eu dar uma dica, né? Depois eu vou instalar, eu não tenho instalado aqui. Eu tenho, para quem gosta de, eu não sei se vocês já viram isso, tá? Na próxima aula eu mostro para vocês. Hoje eu não tenho instalado, mas eu tenho o Visual, né? Que é uma estrutura em português que eu posso fazer e desenvolver minha lógica, tá? Então depois eu até mostro para vocês aí como é que ele funciona. Então vamos lá. Aqui eu tenho um algoritmo, cálculo da média de um aluno, né? Então vamos lá. Eu tenho 5 variáveis, né? As 4 notas que vai ser recebidas, né? E o resultado, tá? Do tipo real. Eu estou explicando só o algoritmo, não o Java ainda, hein? Então vai lá, leia, ele vai ler as 4 notas que o usuário vai digitar. Depois ele vai calcular, né? Então ele soma e divide por 4. Aqui eu vou escrever o resultado, tá? Então eu leio as 4 notas, depois eu calculo e vou escrever. Não sou obrigado a escrever, mas questão de layout. Agora, se o resultado for maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Então sempre eu vou ter o comando de decisão, a comparação que eu preciso e ele vai fazer alguma coisa. Então vai escrever aprovado. Se não, o que seria o se não? A gente está falando de números. Se o número não for maior e nem igual, vai sobrar o menor.
Então, se o resultado for menor, ele vai escrever reprovado, tá? Só um minutinho. Aí. Continuando. Então, pessoal, aqui está explicando tudo, né? Repetindo, eu passo as variáveis, leio as variáveis, faço meu cálculo, até aqui seria normal. E aí agora vem a estrutura de decisão. Se, né, o resultado for maior ou igual a 7, então ele vai escrever aprovado. Se não, ele vai escrever reprovado, tá? Aqui, outro exemplo, né? Ele vai falar se o meu número ele é 0, se o usuário digitou 0. Então, eu vou pedir para ler o número. Se o número for igual a 0, tá? Ele vai, você digitou 0. Né? Agora, e vai escrever 0 na tela, tá? Agora, se eu digitar um outro número aqui, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai escrever que está vazio e vai finalizar. Porque eu não tenho uma segunda condição aqui, eu só tenho uma. Né? Então ele só vai escrever essa mensagem se o número for igual a 0. Né? Então aqui uma lógica diferente. Legal? Se vocês tiverem dúvida aí, me para a explicação. Agora, partindo para o item 1.3 aqui da estrutura de decisão, nós temos aqui, ó, expressões lógicas, né? Vamos lá. Tá, pessoal, olha lá. Como já mencionado antes, as expressões lógicas são aquelas cujo resultado da sua avaliação é o valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, pessoal, a lógica, eu tenho duas respostas, verdadeiro ou falso. São dois caminhos que ele vai seguir, né? Mas eu posso colocar dentro de uma outra lógica outro caminho, tá? De verdadeiro ou falso. Então, dentro das lógicas, as comparações que eu tenho, tá, pessoal, é igual, diferente, resultado se for menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual, tá? Então isso são os símbolos que eu uso na lógica, tá? Um exemplo aqui que ele está citando, ó, o valor, se o meu valor, né, da variável E foi 2,5, tá? O valor da variável A é 2,5 e o valor do B é 5, então vamos citar um exemplo. A é igual a B, então ó, A 2,5 é igual a 5? Não, eu estou afirmando, mas essa afirmação é uma afirmação falsa. Aí tem aqui A diferente de B, tá? Eles são diferentes, então o resultado é verdadeiro, tá? Agora A é igual a B dividido por 2, né? Então A é 2,5, o 5 dividido por 2 dá 2,5, então 2,5 é igual a 2,5, então verdadeiro, tá? Aqui B é maior ou igual a 2, tá? Então ó, o B ele é 2,5, tá? Então ele é maior ou igual a, ó, B maior ou igual a 2 vezes A. 2 vezes A, né? 2 vezes A vai dar 5. Então a B é maior ou igual a 5, ou seja, 5 é maior ou igual a 5, ele é igual. Então aqui eu tenho duas comparações. Então o resultado vai ser verdadeiro. Então isso que a gente chama-se de lógica, tá? Legal? Então isso que seria a lógica pra gente, tá bom? Então aqui, ó, é mais um outro exemplo, né? Se digitar C, o conceito do aluno ele seria reprovado. Ele vai verificar o conceito, né? Ele vai ler o conceito. Se o conceito for igual a C, a resposta seria do aluno reprovado. Toda vez que eu comparo com um caractere, ele tem que colocar entre aspas. Legal? E aqui, ó, tem um outro exemplo de um algoritmo, né? Então vou lá, ó. Se, olha lá, depois a gente vai, já a gente está partindo para o Java. Eu tenho o conceito, ele vai ler o conceito. Então nesse exemplo tem três conceitos que está aqui no enunciado, ó. Eu tenho o conceito A, o conceito B e o conceito C. Então primeiramente vai ser assim, ó, se o conceito for diferente de A ou diferente de B e diferente de C, então escreva conceito inválido. Ou seja, se o usuário digitar aqui D,
ele vai aparecer conceito inválido, porque ele é diferente do A. Agora, se ele não for diferente, se ele for igual ao A, ou B, ou C, ele vai para o próximo. Aí ele põe assim, ó, se conceito for igual a A, ou conceito for igual a B, então escreva aluno aprovado. Tá? Então, se o usuário digitar A ou B, tá, ele vai por aprovado. Qual que é a diferença de E? Olha aqui, eu tenho E e aqui eu tenho OU. O E, pessoal, as três condições que eu coloco, ela tem que ser verdadeira. Então, assim, vou colocar lá, vamos pensar comigo, vamos fazer um teste. O usuário digitou a letra D. A D é diferente de A? É verdadeiro. A D é diferente de B? Também verdadeiro. A D é diferente de C? Também verdadeiro. Então o resultado vai ser conceito inválido, tá? Porque os três foram verdadeiros. Agora, se eu digitar B, B é diferente de A? B é diferente de A. B é diferente de B? Não, B é igual a B. Então o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo C. Tá? Aí ele vai pôr B, o conceito de B, ou seja, B é igual a A? Não é. Então, eu ponho o OU aqui. Se eu colocasse ele seria falso, porque as três condições teriam que ser verdadeiras. Então agora eu pus OU. Então, um vai ser verdadeiro. Pode ser um ou outro, tá? Um ou outro. Então, aqui não é verdadeiro. Agora, B é igual a B, o usuário, lembra lá, o usuário digitou B. B é igual a B, então escreva aluno aprovado. Agora, e aí ele vai encerrar o programa, porque ele já achou o resultado verdadeiro. Tá? Vamos supor que ele digitou C, então ele vai passar por aqui, ó, que foi verdadeiro, então ele não é diferente, né? Então ele vai para o próximo. Aqui ele não vai achar nenhuma resposta, aí ele vai para o outro C. Então vai pôr se conceito é igual a C. Então ele vai escrever aluno reprovado, né, se o conceito for C. Legal, pessoal? Mas a gente vai fazer esse exemplo aqui no Java, tá? Aqui eu tenho as tabelas verdade, né? Eu tenho as tabelas verdade. Então assim, pessoal, eu não vou parar esse outro aqui porque é um outro exemplo. A gente vai direto para o Java, tá? Vamos lá que aí a gente pratica, é mais fácil já para vocês entenderem. Então, expressão lógica, pessoal, é o maior, é o igual, é o diferente, é maior igual, menor, menor igual. Isso é expressão lógica. Agora, vamos lá, e agora Java. Vamos ver como é que o Java se comporta com isso. Então, vamos lá. Pessoal, antes da gente praticar, preste atenção. Quando eu quero fazer uma comparação, uma igualdade, o símbolo igual, no Java, eu vou usar igual, igual. O diferente, a diferença, né, em algoritmo é exclamação igual ou maior e menor, que acaba sendo diferente. No Java é esse daqui, ó. Tá? O resto é tudo igual. E aqui muda, ó, quando for negação, não, o não do Java significa exclamação. O E, tá? São os dois E comerciais, tá bom? E o OU é as duas barra, barra. Legal? Então a gente vai fazer agora alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês, tá? A gente não usa o C, né? Porque isso daqui era lá no algoritmo. Nós usamos o if, tá? Se teste, vai ter uma instrução. No Java eu não preciso desse então, tá? Se não for esse, pode ser esse. Aí, esse é o senão, que é o else. O if significa o se e o else significa o senão. Tá bom? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui o primeiro programa, né, para vocês fazerem aí. Então deixa eu abrir o meu NetBeans. Então, pessoal, o primeiro programa é para receber as 4 notas e ele responder se é aprovado ou reprovado. Só um minuto.
Vamos lá, pessoal. Então, ó, eu já digitei, hoje eu já consegui digitar o código, alguns códigos antes. Boa noite, Júnior. Ô, Júnior, o seu microfone está aberto. Você não fecha ele para mim? Eu posso fechar ele aqui, ó. Peraí. Boa noite, Júnior. Tá, eu fechei o seu microfone que estava aberto aí. Vamos continuar então. Então, pessoal, ó, o nosso programa, primeiro que a gente vai fazer, tá? É sobre a questão de eu receber as 4 notas, dividir por 4, e aí ele vai exibir a média e vai responder se ele é aprovado ou reprovado, tá? Então vamos lá. Gente, nós estamos dentro do NetBeans, numa IDE, numa interface gráfica. Vai ter uma diferença que eu vou, quando eu faço num console que roda o Java puro, sem uma interface, o comando de entrada muda, tá? Então eu vou explicar, porque teve alguém que pediu aí para a gente rodar online no Java, tá? Então a biblioteca Scanner, ela funciona ou no NetBeans, né, ou no Eclipse. Agora, para eu, que aí vai usar a leitura aqui, né, o NestFloat. Então, para leitura no console é diferente. Então, já eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, toda vez que a gente vai pensar num programa, nós temos que pensar na entrada, ó. Então, aqui, o que vai ser a minha entrada? Vai ser aonde eu vou definir as minhas variáveis de trabalho. Tá? E o usuário vai entrar com as informações. Então, ó, primeira coisa, por que eu tenho isso daqui? A gente já viu na aula passada. Eu tenho scanner, teclado, cria-se um objeto, né, para o teclado do tipo scanner, aonde vai ler as informações do teclado, tá? Depois eu tenho as variáveis para eu poder armazenar os valores que o usuário vai digitar e o resultado. Então vamos lá. Primeira coisa, vai aparecer na tela, né? O cout aqui, o system.out.println, informa a nota do primeiro bimestre. E aí eu vou pôr lá N1 igual teclado.nestFloat, né? Ele está recebendo o que o usuário digitou. Então, ó, aqui ó, eu pego as informações do teclado e NestFloat porque ele é Dolby, tá? Então assim, aqui não dá erro. Eu podia se pôr Nest Dolby, tá? Porque Float e Dolby são da mesma família, tá? Então eu poderia até mudar aqui, ó, para não ficar confuso, né? Eu poderia colocar aqui o Float também, sem problema nenhum, tá? Que é um número decimal, tá bom? Então, ó, aqui eu vou ler a variável N1, eu escrevo para o que seria a nota do primeiro bimestre. Depois, um exemplo, né? Eu vou ler a nota do segundo bimestre. Então eu escrevo na tela e a variável para o usuário digitar. E aí nós guardamos o valor na variável. Depois eu vou ler o N3, tá? Eu estou lendo o N3. Depois eu vou ler a nota 4. Tá? Eu vou ler a nota 4. Legal, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Opa! Eu vou fazer o meu processamento. Só que quando eu tenho uma estrutura de decisão... Só um minuto que eu escutei um barulhinho que alguém está entrando. Então vamos lá. Se eu tenho, ó, uma estrutura de decisão, o processamento e a saída são juntos, tá? Vocês vão entender já já. Então, pessoal, aqui deixa eu só apagar o negócio aqui que não vai estar nessa hora. Depois a gente vai colocar, tá? Para eu explicar para vocês aqui.
Vamos lá. Eu tenho o processamento e a saída. Qual que é o processamento que eu tenho aqui, tá, pessoal? Eu estou calculando, né, no res, o igual recebe as 4 notas, ele soma as 4 notas e divide por 4. Então aqui eu tenho a minha média, res de resultado. E aí eu vou escrever na tela o resultado, né? Então, ó, system out, e aí eu formato, né? Então print f, e aí média das notas barra n, vírgula res. Neste exato momento eu estou escrevendo, estou fazendo a saída do processamento aqui, ó, que seria a média, tá? Depois vai ser assim. Só um minuto. Aí vamos para a comparação. Aí if, tá? Isso aí agora é a aula da estrutura de decisão. If se o res for maior ou igual a 7. Tá? Então, se a minha média for maior ou igual a 7, a saída vai ser aluno aprovado. Else, se não, vai ser reprovado. Então aqui, pessoal, o que acontece? Eu pus um senão, que é a condição falsa. Então, se ele for verdadeiro, ele vai escrever aprovado. Se for falso, ele vai escrever reprovado. Tá? Então, essa é a estrutura do if, a estrutura principal. Depois a gente tem alguns macetinhos aí que a gente vai ver durante essa aula. Tá? Então, agora, vamos ver o que acontece? Vamos rodar ele. Pera aí, gente, deixa eu ver o que tem de errado aqui. Então, pera aí, eu tenho as duas chaves aqui, tá certo. Deixa eu ver se eu não tenho nenhuma a mais aqui. Deixa eu ver se é problema da variável. Só um minuto. Só deixa eu fechar que eu acho que a memória minha desse computador aqui, como eu já disse, ele não é muito, tem muita coisa aberta aqui. Eu acho que é problema de memória. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu fechar aqui o NetBeans, porque não tem nada errado. Oi? Professor, o erro não está, né, na construção, não. Essa estrutura de repetição aí, divisão, ela não deveria ser depois do resto, não? Não. Pera aí que eu já... Não vai interferir não, né? Não. Porque primeiro eu tenho que calcular, né, para depois ele comparar. Tá? Mas assim, não vem abaixo do cálculo, o senhor está botando abaixo da saída. Mas não tem nada a ver não isso. Não. Pera aí. É que assim, eu não tô querendo reiniciar meu notebook, tá, ô Júnior? Porque ele já deu erro de memória aqui, que tá assim, como eu tava trabalhando com ele o dia todo, e então eu tô, mas assim, qualquer coisa eu vou reiniciar, porque assim, não é o erro do código, não, porque eu já tinha testado ele antes, sabe? Ah, tranquilo. E eu tô achando que é algum erro da memória, que ele não tá conseguindo carregar a JVM que ele pôs na mensagem lá. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos de novo. Tá carregando ainda, só um minuto. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá dando problema de memória.
Qualquer coisa eu vou ter que reiniciar, vocês esperam um minutinho que eu já volto. A gente vai ter que entrar de novo, né? Não, vocês podem ficar aí, tá? Pessoal, ó, eu vou ter que reiniciar minha máquina, um minuto. Deixa eu parar o vídeo aqui. E já já eu volto, tá? É rapidinho.